Eu estava debatendo com alguns ateus sobre a Torá, o Antigo Testamento, e dizia que essa palavra que Deus escreveu é viva, não é verdade? E que Deus dava vida a essa palavra, apesar de, bom, independentemente de acreditarem ou não nele. Então eu mostrei para eles que realmente essa palavra é viva. Um cristão também não acredita que ela é viva? Perdão? No cristianismo, não se considera que o Antigo Testamento seja vivo, por isso ele é chamado de antigo. Não, no cristianismo toda a escritura é considerada como palavra viva, porque dizem que ela é viva. De Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Mas veja, você sabe qual é o livro dos Hebreus? Sim, Paulo, aos Hebreus. Você sabe qual é a tese de Hebreus? Basicamente dizer que agora Jesus substitui a Torá, ou seja, a Torá é irrelevante porque existe Jesus. Você tem esse texto bíblico? Que você me ajude. Claro. O quê? Hebreus 8. Onde é que é? Vai lá, deixa eu procurar, tá bom? Ok. Olha, assim termina. Ao dizer nova aliança, ou seja, o Novo Testamento, ao dizer nova aliança, tornou obsoleta a primeira. E o que se torna obsoleto, envelhece e está prestes a desaparecer. Exatamente. Ao dizer nova aliança, tornou obsoleta a primeira. Por isso, quando aqui diz nova aliança, exatamente, mas quando aqui diz nova aliança, não é verdade? Quer dizer que há uma antiga aliança, certo? Diz, tornou antiquado a primeira. Obviamente, diz, e o que está velho e se envelhece está prestes a desaparecer. Não diz que desapareceu. Já diz que está prestes a desaparecer. Por que diz que está prestes a desaparecer? Quando vai desaparecer? Exatamente. Por quê? E quando vai desaparecer? Boa pergunta, não é? Porque todos esses costumes iam desaparecer gradualmente, como Paulo já tinha dito, que já se pode comer de tudo, ninguém deve julgar por comida ou bebida. E todos os rituais da lei de Moisés, sacrificar cordeirinhos, isso já estava prestes a desaparecer com o evangelho de Cristo Jesus, mas estava prestes a desaparecer. Desaparecer de uma forma física, ou seja, fisicamente já não haveria mais sacrifícios de cordeiros. Sim, agora nós é que iríamos fazer o sacrifício. Exatamente. Um zumbi, não quero dizer um zumbi, mas uma pessoa que não está viva fisicamente está morta, certo? Sim, claro. Então, se você me diz que já era, que isso já era, a lei, como tudo o que disse Paulo, que já não façam mais, porque já não está vigente fisicamente, está morta. Está morta. Exatamente. Falando mais dos rituais, obviamente. Por isso a Torá, por isso, exatamente. Porque desculpa, porque se você prestar atenção na Torá, existem mandamentos e existem leis e existem estatutos e existem bênçãos e maldições, que também até hoje estão em vigor. E Paulo não está rejeitando esses mandamentos nem essas leis, está rejeitando os rituais. Mas os rituais são da Torá. Correto? Ele descarta rituais da Torá. Aham. Porque para ele estão mortos. Exatamente, exatamente. Por isso mesmo ele diz que ao falar de uma nova aliança, ele declara que a primeira ficou antiquada, e o que está? Está velho, diz, e o que se torna velho envelhece, e está prestes a desaparecer. Correto? E então você já disse isso 2 vezes e eu uma. E depois te perguntei, quando será esse próximo? E você mencionou que por isso Paulo coloca, que já não é relevante fazer o ritual. E eu digo, o ritual é a Torá, ou seja, na Torá está o ritual. Então, Perguntei. significa que morreu? E você me diz sim. Conclusão. Para essa abordagem do cristianismo, a Torá já morreu. Não é relevante, pois chegou o suposto novo pacto que para nós não importa. Não acreditamos no Novo Testamento por isso, pois está errado e é inconsistente. Deus afirma em Jeremias 31 que a nova aliança é eterna. Mas aqui em Hebreus nos dizem que não é eterna, que vai desaparecer. É inconsistente. Por isso eu digo, por isso o cristianismo a chama de velha, porque é velha, está morta.
Não tem relevância. Tudo já se cumpriu em Jesus. E sei lá mais o que, no sangue e no sacrifício dele e tudo isso. Essa é a narrativa cristã em que não acreditamos. Mas é por isso que quando um ateu te diz que já não está viva, o ateu está de mãos dadas com o cristão nesse sentido. Porque também para o cristão não está viva, para o judeu está viva. Por isso não chamamos de Velho Testamento. Para nós é a Torá, para nós não existe nem mesmo um Novo Testamento. Por isso talvez a distância entre o cristianismo e o ateu nesse aspecto não seja tão grande. Obrigado. Não, espera, não. Para nós também está viva. Por quê? E eu te provo isso. Olha, se a gente for para o Antigo Testamento, não é? Para o que é o Deuteronômio. Vamos ver, aqui está, sem números, o Deuteronômio. Olha, se a gente for para o Antigo Testamento, em Deuteronômio 28, diz... Jeová te ferirá com loucura, cegueira e perturbação de espírito. Desposarás uma mulher e outro homem se deitará com ela. Construirás uma casa e não morarás nela. Plantarás uma vinha e não desfrutarás dela. Então Jeová te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Hoje em dia, vemos pessoas que estão bastante loucas, que estão com cegueira espiritual e seu espírito está perturbado. Por quê? Porque não obedecem aos mandamentos que Deus estabeleceu. Porque uma Bíblia ela está ao alcance de todos e todos podem ler e todos podem conhecer a vontade de Deus. Tem gente que enlouquece. Sim, tem. Hay gente que se vuelve loca. Então se vive isso aqui. Também se vive que há pessoas que se casam com uma mulher e outro homem dorme com ela, ou seja, infidelidades. Sim, se vivem as infidelidades, se vivem as loucuras. E teus cadáveres servirão de alimento para aves do céu e animais da terra, sem que ninguém os afaste. Acho que mais especificamente acho que acontece na Índia, algo assim, que jogam os cadáveres para que Eduardo... Você acha que isso não ocorria antes de Jesus? Acontecia, claro. Então qual é a diferença? Jesus chegou antes de Jesus, ou isso acontecia depois de Jesus, ou acontecia? A diferença é que está registrado e foi registrado para que percebamos que essas maldições, registrado onde? Vão sair de moda já. Registrado onde? Na Bíblia. Bem, na Torá. Está registrado antes de Jesus, em Deuteronômio. Está registrado antes de Jesus vir, obviamente. Então... Jesus é irrelevante aqui. Não, porque estamos falando que a palavra de Deus é viva. Você está dizendo que Paulo afirmou que não precisamos mais cumprir os mandamentos. Agora você diz que isso acontecerá se cumprir os mandamentos. Eu não te disse isso aí. Não coloque palavras na minha boca que eu não disse. Eu te perguntei o que Paulo diz sobre os mandamentos? Não, sobre mandamentos não. Eu te falei claramente dos rituais. Ali trata de rituais. Você está falando de um capítulo sobre rituais. Então, o que foi eliminado foram os rituais. Por quê? Porque talvez eu esteja em outra sintonia que você. O que são rituais para você? Quando os filhos de Israel saíram do Egito, o primeiro ritual que Deus mandou que fizessem foi a Páscoa. Não é verdade? Ele disse, durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento e ervas amargas. Então, isso é um ritual. Isso é um ritual, por exemplo. Isso. Por exemplo, o que você considera uma lei? Agora, uma lei, por exemplo, uma lei é, digamos, honra teu pai e tua mãe. É um mandamento, uma lei. Ok? Então você diz um segundo. Ok, me mandaram uns óculos. Ok. Então você está dizendo que está lendo um capítulo sobre rituais. Ok. Essa parte de Deuteronômio mostra Moisés orientando Israel sobre rituais e lembranças. Então você diz que isso não é mais praticado. Se não fizermos, somos castigados com todas aquelas ameaças de Deuteronômio 28. Mas afinal acreditamos em Paulo, que nos diz que isso já é irrelevante porque Jesus aboliu tudo isso. Porque é velho, morreu, desapareceu, tem que desaparecer. Ou acreditamos na palavra de Deus? Precisamos decidir. Acreditamos em Paulo, um greco-romano do século I que escreveu uma carta, apesar de Hebreus não ser dele. Hebreus é considerada paulina,
mas não foi escrita por Paulo, só para constar. Acreditamos em uma carta greco-romana do século I. Ou acreditamos na palavra de Deus, que você concorda que é a palavra de Deus em Deuteronômio, por meio de eu acho que eu fico com a palavra de Deus, hein? Por isso eu não acredito que... Por isso estou te dizendo que o cristianismo realmente parte desse ponto de que já é a palavra de Deus. Como você disse, em parte está morta. Em rituais está morta. Então, qual é a diferença com o que diz o ateu? É o que não, digamos, concílio, mas mais ou menos entendi o seu ponto. Sim, exatamente. Mas o que Paulo diz, por exemplo, aqui, o que lemos diz que a nova aliança tornou a primeira obsoleta, e o que se torna obsoleto envelhece e está prestes a desaparecer. Não contradiz o que de Deuteronômio. E não contradiz, por exemplo, o ritual dos pães sem fermento. Por quê? Porque Jesus Cristo, hoje em dia, é o nosso pão da vida. Então, continuamos comendo diariamente, assim como os israelitas comiam. Só que o ritual físico já não existe mais, mas o ritual espiritual ainda existe. Por isso foram abolidos. Eles aboliram, mudaram, mataram. Foi mudado, exatamente. Por isso mudaram. O que está na Torá não é vivo para o cristão. Não é uma Torá viva. O cristão? É o que estou dizendo. É outra coisa, exatamente. Tem um novo livro, tem outra coisa. Não é a Torá. É outra coisa. O que acontece é que, se você perceber, Jesus não era um rito material. Deixe-me perguntar. Você sabe quem são os Mormons? Não, não muito, só um pouco. Beleza. Chega ao estado de Nova York um senhor chamado Joseph Smith. E ele diz que teve uma revelação, né? Um anjo, sim, Mormon e tudo isso, Nefi e todas essas coisas. E revelaram para ele que Jesus apareceu para ele, na verdade. E revelou para ele esse novo livro, o livro de Mormon. E ele tem uma nova revelação. E ele cria o livro de Mormon. E é uma nova religião. E o argumento de Joseph Smith, o criador do mormonismo, é o mesmo de Paulo. Joseph Smith é o Paulo do... Mas Joseph Smith é o modelo da modernidade e Paulo é o Joseph Smith do século I. É a mesma ideia. Cai de um cavalo. Deus me apareceu e preciso abolir a lei. Qual é o argumento? O argumento é que para nós a Torá está viva. E aí chega um greco-romano dizendo que Jesus apareceu para ele. Para nós, Jesus não é uma figura que consideramos como autoridade. Aí vem um greco-romano e diz: vou escrever uma carta afirmando que o ritual da Torá não é mais relevante. Para nós, não importa se foi escrito por esse tal Paulo. Para nós, a Torá por si só é relevante. Por isso o cristianismo segue o caminho de Paulo. O cristianismo é de Paulo, na verdade. Não é de Jesus. Só a nível histórico, de fato, parte de Paulo. E é por isso que, para nós, o cristianismo é algo ritual. Por exemplo, na Páscoa, quando você diz que comerá o pão ázimo por 7 dias, os judeus fazemos isso até hoje, em uma festa chamada Pessach. Comemos matzá, que é esse pão ázimo até hoje. Nós não matamos a Torá, nós seguimos a Torá. No cristianismo criaram algo novo e não seguem mais o Pessach. Entende? É diferente. Nós também. É igual no cristianismo. Por quê? Porque... Mas você acabou de dizer que por 7 dias não comem fermento, só pães ázimos. Vocês comem pães ázimos por 7 dias? Fisicamente não. Espiritualmente bem. Caso encerrado, a Torá então manda comê-los. Fisicamente eu não como eles. Eu como eles espiritualmente. Mas aí está dizendo para comer. Fala sobre o fermento. Fala que são pães ázimos. Isso é uma comida. A menos que, digamos, eu possa interpretar do jeito que eu quiser. Se você come algo espiritualmente, é mais difícil do que comer fisicamente. É muito mais complicado. É muito mais difícil. Você pode inventar qualquer coisa. Uma coisa é Deus dizer, 7 dias coma matzá. Também posso interpretar comer matzá como deitar no sofá para ver Netflix. Porque assim eu não estou me separando do mundo. Essa é a minha interpretação. A mesma que essa ideia de comer matzá espiritualmente. Não é nada. Comer matzá é o que diz literalmente na Torá. Pão ázimo. Esse é o principal problema que estou tentando expor. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, trabalhai. E quando você faz um trabalho, você está vendo. Quando você faz um trabalho, você faz um esforço. Quando nosso Senhor Jesus Cristo disse, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura para a vida eterna.
Então, quando alguém trabalha por esse alimento espiritual, porque nosso Senhor Jesus Cristo é um rei espiritual, obviamente, e Deus é espírito, certo? Então, obviamente, você se alimenta de um pão espiritual, que é muito melhor do que um pão físico, porque o pão físico você come e ele é lançado na latrina. Um pão espiritual te dá uma vida espiritual muito melhor, muito mais apresentável. Eduardo, Eu entendo o sermão. Na Torá não está escrito que você deve comer um pão espiritual e essas coisas. Na Torá está escrito claramente que você deve comer matzá. Israel, que você coma matzá. mas por quê? Porque você assume. Por que você acha que ao comer matzá não podemos estar comendo também esse pão espiritual? Porque não ambos ao mesmo tempo. No Pesach, quando comemos, também vamos para a Tefilá por todas essas semanas e fazemos Halel e fazemos um Seder. Fazemos um monte de coisas nessa semana da Páscoa, do Pesach, e isso talvez seja a nossa parte espiritual. Então eu também posso. Ou seja, Que eu já faço isso e o cristianismo não faz. É definitivo que o cristianismo não faz. E eu não espero que façam isso de propósito, certo? Ou seja, eu não acho que os cristãos deveriam começar a comer matzá. Esse também não é o meu ponto. certo? Fiquem tranquilos. Não, vocês não têm a obrigação de comer matzá. Não se preocupem com isso. O que quero dizer é que me parece um pouco, não sei se injusto, mas criticar um ateu que diz a um cristão: não, para você a Torá não está viva. Mas que um cristão, sabendo que chama de antigo e que sabe que a parte ritual da Torá, para ele não importa, não faz a menor diferença, porque para ele já foi substituída pelo sangue de um morto de 2000 anos atrás, que para eles ressuscitou, é a mesma coisa, é a mesma raiz, é o mesmo argumento. Era isso que eu queria dizer. Mas tudo bem, acho que já falamos bastante sobre esse ponto. Não quero insistir mais nisso. Uma pergunta. Como você interpreta essa profecia que diz que uma nação não levantará espada contra outra nação? Não.